Fala galera, boa noite, tudo bem? Gente, eu vou esperar o pessoal entrar devagarinho e já vou falar o tema para vocês de hoje. O tema de hoje nosso é hidrozonioterapia. Nós vamos falar de bastante coisa legal, hein? Essa semana nosso papo vai... Oi Paulinha, boa noite. Essa semana a gente teve muito paciente, muita procura, muita gente querendo saber sobre hidrozonioterapia. E como amanhã eu vou gravar uma palestra para o Congresso Internacional do Dr. Efraim, na verdade, o Simpósio Internacional da AMBO, da Associação Médica Brasileira de Ortomolecular, e o tema vai ser hidrozonioterapia. E a Paulina já ia perguntar sobre banheira. A minha ideia hoje é bater um papo com vocês. Quem não conhece não é da área. Quem é da área, como a Poliana, que eu vi aí, já vi a Paula Big aqui com a gente também. Quem é da área já vai pensando em perguntas e coisas para a gente tirar dúvida, porque hoje eu quero ensinar se funciona ou não, como é que se faz a hidrozonioterapia, para que serve a hidrozonioterapia, tá? Por que se usa em spa, por que se usa em atleta, que trabalhos que nós temos para fundamentar isso. Então a ideia é essa. E quem puder aqui pegar esse aviãozinho e mandar para os amigos também, porque o tema vai ser bem legal, não só para quem é da área da saúde, como para quem pode se beneficiar com a ozonioterapia. Gente, vamos lá, vamos começar devagarinho. Hidrozonioterapia, esse é o tema de hoje. O que é hidrozonioterapia? Primeiramente, como funciona a hidrozonioterapia? Para explicar para vocês como é que funciona a hidrozonioterapia, eu vou explicar primeiro como é que é feito a geração de ozônio medicinal. E aí eu posso explicar a hidrozônio. Tudo bem? Então vamos lá. Ô Lupércio, como é que você tá? Tudo bem? Vou falar de hidrozônio hoje, cara. Vou falar até um pouquinho de dor, né? Tratamento de dores com hidrozonioterapia. O gerador de ozônio medicinal, que é o que a gente faz tratamento, ele é um gerador que recebe oxigênio puro como matéria-prima, beleza? Ele recebe o oxigênio e dentro desse gerador nós temos descargas elétricas. Esta é uma das formas de fazer, descargas elétricas que dividem a molécula de oxigênio, são 2 átomos, divide 2, divide outra, eu tenho 3 átomos, e esses 3 átomos se juntam formando O3. Estou falando de forma bem simples, tudo bem? Legal. E eu consigo captar esse ozônio numa seringa, numa bolsa, depende do que eu for usar. Ótimo. Essa é a forma de fazer o ozônio que nós usamos para uma picadinha aqui, uma picadinha ali, para fazer a grande autoimunoterapia, para fazer procedimentos. Legal. Ó, o Reinaldão entrou aqui, é um dos caras que mais entende no mundo de hidrozonioterapia em atletas, hein? A gente vai poder discutir bastante coisa hoje. O que acontece? Quando eu vou fazer a hidrozonioterapia, e ela foi alvo de muita crítica por muito tempo, eu tenho uma grande amiga minha, a Ângela, da Angevan. A Ângela, ela representa a hidrozonioterapia no Brasil há muito tempo, e já foi alvo de muitas críticas. Hidrozônio não funciona. Hidrozônio, ó, o pessoal do Ozônio Integral, ó, gratidão, gratidão Carlos por estarem juntos aqui. Então, hoje eu quero tirar da cabeça de vocês e explicar como funciona a hidrozonioterapia. Ela já foi alvo, por exemplo, de críticas dizendo que a quantidade de ozonídeos da água não era o suficiente, porque sempre se comparou a hidroozonioterapia a água ozonizada, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A água ozonizada existe uma forma de ser feita. Inclusive, a água ozonizada ela é feita com uma matéria-prima específica. A melhor matéria-prima é a água por osmose reversa. A segunda melhor matéria-prima, a água multidestilada. A matéria-prima mais fraca seria a água destilada. E quem faz o ozônio na água ozonizada é o gerador medicinal, que usa oxigênio como matéria-prima. Então essa é uma forma de se fazer precisamente. A hidrozonioterapia usa ar ambiente. Isso foi criticado demais. Por quê?
Deveria? Deveria não. Por quê? Quando a gente usa um gerador que capta ar ambiente, a gente pode ozonizar a água? Pode. Essa água pode servir para beber? Nunca. Olha que loucura. A água ozonizada serve para beber? Para algumas coisas sim. Mas ela é feita através de um gerador medicinal. Então vamos separar isso para vocês entenderem. Se eu usar um gerador de ozônio que capta ar ambiente para fazer a injeção em alguém, isso é proibido. Por quê? Porque o ar ambiente tem 21% de oxigênio, o restante quase todo é nitrogênio e 1% gás carbônico, entre outras coisas. Quando eu jogo descarga elétrica no ar ambiente, eu gero ozônio, mas eu gero outras coisas, como compostos nitrosos, no caso ácido nítrico, que são cancerígenos se forem ingeridos ou injetados. Legal. O que tem a ver isso com a hidrozonioterapia? Quando eu coloco alguém imerso na água, você está imerso numa banheira, que usa ar ambiente, que produz ozônio, mas produz também compostos derivados do nitrogênio. Isso faz mal? Não. Não, porque os compostos nitrosos gerados na água, mesmo a matéria-prima, essa água, sendo matéria-prima de osmose reversa, mas essa água, os compostos nitrosos não penetram a tua pele. A única coisa que vai penetrar a tua pele, por causa da tua imersão na água. O que é imersão na água, gente? Vocês já ficaram na piscina um tempo? Já ficaram na banheira um tempo? Sabe quando a pele começa a ficar rugosa? Que a gente chama de pele em pergaminho na medicina. Isso faz com que eu tenha mais facilidade de penetração de algumas substâncias. E é nessa imersão dentro da banheira que eu consigo fazer com que os ozonídeos penetrem. São os mensageiros do ozônio. Eu sei que eu estou falando um pouquinho difícil, porque eu estou falando, boa parte da live vai ser pro pessoal da saúde, mas para quem não for da área da saúde, aproveita que vai ter muita dica legal. Então, quando eu estou imerso na hidrozonioterapia, o meu gerador, ele usa ar ambiente. Boa noite, Nilma, tudo bem? Ele usa ar ambiente, faz compostos nitrosos, então essa água não é para beber. Mas essa água serve para imersão em tratamentos. Essa imersão na água faz com que os ozonídeos, esses mensageiros do ozônio, penetrem a tua pele, penetrem o teu subcutâneo, cheguem na face e na musculatura, limpem uma musculatura, por exemplo, aumenta a velocidade com que você faz o clareamento, que é a limpeza do lactato, tira dores, entre outras coisas. Então, quem criticava a hidrozonioterapia, ou ainda critica, é porque não tem a fundo este conhecimento. Uma coisa que me preocupa, e isso eu estou falando um pouquinho também da ozonioterapia, quem é da área, a gente se preocupa muito porque o ozônio está ficando famoso. Quando eu comecei a fazer ozônio lá em 2009, eu era visto como louco. Agora, você tem até torneira que fala que é torneira com ozônio. Essa água, pensem comigo. Essa água da torneira, filtro. Eu tenho um filtro de ozônio em casa. Este filtro recebe ar da onde? É oxigênio medicinal? Não, é ar ambiente. O que eu vou gerar nessa água? Com a descarga elétrica? Vou gerar um pouquinho de ozônio? Vou gerar ozonídeo. Beleza, ótimo. E que mais? Compostos nitrosos danosos. Essa água serve para quê? Bactericida. Essa água ela pode ser virustática, diminuir a replicação do vírus, fungicida, matar parasitas. Essa água serve para você limpar alimentos. É uma água fantástica para você limpar a pia da tua cozinha, para você limpar a panela, não deixa resto de comida, bactéria, é top. Serve para você beber? Nunca você deve beber essa água. Porque beber essa água continuamente vai te causar câncer. Eu falo isso de boca cheia.
Porque se alguma coisa que eu falo assim, que eu me proponho a saber um pouco na minha vida, é bioquímica da ozonioterapia e bioquímica. Então assim, os compostos nitrosos nesses filtros normais, liberados na água, servem para lavar, servem para desinfecção, a gente fala, ou limpeza alimentícia, mas não se bebe água de filtro ozonizador. Nunca! Nunca! Beleza. Agora, por que na banheira de hidrozonioterapia é diferente? Quando você entra na banheira, você não vai beber essa água. E outra coisa, a quantidade de descarga com que é feita ali de ozônio na água e a periodicidade de borbulhamento e as microbolhas são precisas e feitas eletronicamente. Até porque o ozônio, gente, não pode ser inalado. Eu vejo muito profissional fazendo inalação aí com ozônio. Você quer matar alguém? Você quer matar alguém. Porque o ozônio não pode ser inalado. E por quê? E por que o ozônio não pode ser inalado? O ozônio não pode ser inalado porque nós não temos no nosso pulmão, nos alvéolos do pulmão, principalmente, que é a parte onde a gente filtra, né, digamos assim, troca oxigênio por gás carbônico, nós não temos antioxidantes. E o ozônio causa lesão direta alveolar. Não se inala ozônio. Por isso, uma hidrozonioterapia tem que ser com um gerador top. Tem que ser uma hidrozonioterapia com a quantidade de água ali dentro da banheira correta. Tem que ter um volume de água. Você não pode comprar um gerador profissional de hidrozonioterapia e colocar num ofurô de casa. Com 1.000 litros, 1.500 litros. Por quê? Ou ele não vai gerar a quantidade que precisa de ozonídeo, não vai ter efeito terapêutico na tua pele, no teu envelhecimento, no teu bem-estar. Ou então você vai ter água de menos e vai sair ozônio no ambiente e você vai inalar. E vai fazer mal pro teu pulmão. Agora sim, quando você usa o gerador de ozônio correto, tá? Para isso, com um programa com microbolhas, a altura da água correta, você tem uma hidroozonioterapia terapêutica. Da onde e aonde se usa muito a hidrozonioterapia? Primeiro, todos esses spas da Suíça, que a gente ouve falar, que são carérrimos, o princípio de tratamento deles de balnearioterapia é hidrozonioterapia. Aonde mais se usa hidrozonioterapia? Não só na estética, nos esportes, nos atletas de alto rendimento. Só que assim, eu fico pé da vida, desculpa o meu português, porque as coisas chegam primeiro só em estética na Suíça e não sei o quê, nos atletas riquíssimos, mas são coisas que estão ao nosso alcance, não são tão caras assim e não são tão novas assim. Por que o Cristiano Ronaldo tem uma banheira de hidrozonioterapia na casa dele para ele fazer depois de um treino e se recuperar mais rápido? E você, lógico, não é barata para se ter em casa. Você não pode ir num spa ou numa clínica fazer as suas sessões periodicamente para tratar a sua dor crônica ou após um treino mais pesado. Por que não? Por que não é divulgado isso? Então, gente, a hidroozonioterapia é uma técnica antiga, que hoje está muito avançada. Hoje os geradores estão muito avançados de hidrozonioterapia. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui a câmera pra gente. Tá caindo aqui. Pronto. Então, gente, o que acontece? Na hidrozônio, eu consigo fazer várias coisas. Ju, segura pra mim. Vê se tá. A Ju vai dar uma ajeitadinha aqui, porque esse negócio aqui tá que tá hoje. Eu já apertei bastante, mas... Gente, vou só ajeitar aqui, desculpa. Pronto. Ficou? Deixa eu baixar um pouquinho, pra ver se fica melhor. Baixa aqui. Pronto, vamos ficar mais face to face aqui, ficar mais pertinho, legal. Show, pronto, legal. Tava muito inclinado, né? Tá bom. Se ele não descer de novo, tá ótimo. Bom, vou voltar. Eu gosto do ao vivo por causa disso, entendeu? Não tem improviso. Ou sabe, ou fala, não gosto de mentira. Vamos pra cima. Então, a hidrozonioterapia, eu vou ter que ficar segurando. A hidrozonioterapia, ela
tem vários benefícios. E a gente só conhece a hidrozonoterapia na questão estética. E tá muito errado. A hidrozonoterapia, ela tem efeitos... O pessoal tá me vendo lá na lua agora. Agora parou. A hidrozonoterapia, por exemplo, ela tem efeitos de liberação de serotonina, dopamina e endorfina. O que é isso? Serotonina é o hormônio do bom humor. Dopamina é o hormônio do vamos lá, do vamos acontecer, do comprar, do fazer. E a endorfina do feedback, do relaxamento, daquele deu certo. Por que a hidrozonoterapia faz isso? Eu vou explicar uma coisa para vocês. E isso o Reinaldo, que está online aqui, ele pode me corrigir. Quando você... Tô ficando careca, né? A Nilma falou, tô mesmo. Vou fazer implante aqui. Vou fazer implante, Nilma. Quando você tem dor crônica, quando você tem encurtamento da fáscia muscular, que é uma capinha, para quem não conhece, que cobre a musculatura. Quando você tem aumento de estamina na musculatura de quem é muito inflamado, quando você tem acúmulo de lactato, que é o tal do ácido lático na musculatura, o músculo, para vocês saberem, o músculo é um órgão endócrino também. A musculatura, ela tem comunicação com o cérebro. A partir do momento que eu começo a limpar essa musculatura, a partir do momento que eu começo a, com os ozonídeos, ativar as mitocôndrias dessa musculatura, essa lavagem de lactato, esse feedback de melhora muscular, leva informação do cérebro que você está muito relaxado. Isso dá a sensação de prazer. Sabe aquele relaxamento? Sabe aquela sensação quando você chega num dia cansado e deita no sofá? Você imagina isso vezes 100. Você imagina isso continuamente depois de fazer uma hidrozonoterapia. É isso que acontece. É isso que acontece. Então, tá caindo ainda? Não, você tá segurando? Eu tô segurando pra não cair. Ele tá, não sei porquê. Pronto. Ju, o pessoal tá ficando na lua. Pronto. Desculpa. Não sei o que aconteceu com o negócio hoje. É aqui, ó. Pronto, descobrimos. Era isso? Agora ficou. Pronto, agora não caiu mais. Pronto. Aê, show. Gente, desculpa. Eu fico usando esse negócio aqui de blogueiro aqui. Eu não sou blogueiro, né? Eu sou médico, mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, o que é a vantagem de usar a hidrozonoterapia? O Reinaldo estava falando aqui. O campeão mundial de Las Vegas em 2018... De Las Vegas, de que, Reinaldão? De rodeio? De rodeio? Só conseguiu ganhar decorrente a hidrozônio. O Reinaldo, para vocês terem noção, o Reinaldo, ele pega a hidrozonoterapia e leva o gerador profissional dele numa banheira de água, e atletas que fazem ultramaratona, para quem não conhece, 150, 170 quilômetros, no meio da ultramaratona ele usa a hidrozonoterapia para recuperação desses caras. Por quê? Porque recupera. Lógico, existem vários programas dentro de uma hidroozonioterapia. Programas estéticos, que vão desde celulite, relaxamento, drenagem linfática, programas desportivos, programas matinais para despertar e programas noturnos para descansar. Isso tem a ver com a quantidade de ozonídeos e velocidade de borbulhamento que essa banheira tem. E por que isso não é falado? Por que você vai num spa normalmente e o cara te bota no ofurô com água cheia de cloro, com um pouquinho de essência e umas pétalas de rosas? Por quê? Porque não se usa uma água metabolicamente ativa que pode melhorar tuas dores, pode melhorar a tua parte estética, vai te causar uma sensação de bem-estar absurda. Por que que não se usa isso? Por que que quando se fala em ozônio a gente fica um pouco, parece que marginal, né? Assim, não se fala tão bem, não se inclui. Por que não existe hidrozonioterapia no SUS? Um exemplo, pessoas que têm dor crônica. É barato? Não, não é barato para se adquirir, mas para o governo é barato. Você entendeu? Então assim, gente, hidrozonioterapia é incrível, incrível, incrível. Agora,
para quem é da área da saúde, eu quero explicar uma coisa para vocês. Quando a gente estuda ozônio, a gente sabe que o ozônio ele não faz nada. O ozônio ele gera mensageiros. Ele gera motoboys do ozônio que vão até lugares específicos da célula gerar alguma resposta. Esses motoboys do ozônio eu gosto de chamar de uma coisa bem simples. Ozonídeos. Esse é o nome deles. Ozonídeos. Os ozonídeos, eles são personagens trainers das células. Eu falei isso na live de domingo com meu amigo Carlos Nogares e a Marina. Inclusive a live foi muito boa. Se vocês quiserem assistir, eu vou passar o perfil deles para vocês assistirem. Os ozonídeos, eles são personagens trainers da sua célula. Existem dois tipos de personagens trainers da célula, dois tipos. Um que é feito em meio da água, que é o ozonídeo, olha que difícil o nome, hidrofílico. Filia é gostar, tá? Ter filiação, ter afinidade com, filia. Os hidrofílicos. E eu tenho os ozonídeos lipídicos, quando o ozônio, através de uma molécula, por exemplo, de gordura, estou falando de forma fácil, gera um mensageiro que vai treinar a tua célula. Quando eu faço a hidrozonioterapia, eu faço o quê? Tratamento com ozonídeos na água, ozonídeos hidrofílicos, que ativam as tuas células. Os ozonídeos hidrofílicos, eles são muito mais anti-inflamatórios no curto prazo, quer dizer, fiz hoje e melhoro hoje, do que os ozonídeos lipídicos, que a gente gera em outras formas de tratamento com ozônio. Ele é muito mais analgésico momentaneamente do que os ozonídeos lipídicos. Para quem é da área da saúde, e quem não é não foge, tá? Fica aqui. Quem é da área da saúde, eu vou explicar uma coisa muito simples. Vocês lembram da cascata do ácido araquidônico? A cascata inflamatória? Quando tem inflamação, quando bate, quando tem um trauma, quando tem uma espinha no rosto, esse processo inflamatório ele acontece em uma cascata. Quando a gente toma um anti-inflamatório, a gente está pegando o quarto ou quinto degrau da cascata. Muitas coisas já aconteceram. Quando você usa ozônio, no caso o ozonídeo hidrofílico, você pega lá em cima o ácido araquidônico, o primeiro degrau da cascata. Por quê? Este mensageiro do ozônio, ele quebra uma ponte chamada carbono-carbono, desligando o ácido araquidônico e não gerando inflamação. Então quer dizer que o ozônio é anti-inflamatório? Não é assim que a gente deveria falar. Mas, por exemplo, como hoje eu estou falando de hidrozonioterapia, a hidrozonioterapia, sim, através dos seus ozonídeos hidrofílicos, tem efeito anti-inflamatório. A gente chama de efeito paradoxal. A gente não faz ozônio por isso, mas ele acaba fazendo isso. Outro efeito é que esses ozonídeos hidrofílicos têm uma grande afinidade pela tua mitocôndria. E para quem não conhece a mitocôndria é a tua usina de força. Se você tiver uma disfunção na sua mitocôndria, se ela não funcionar bem, porque você não dorme bem, porque você se entope de porcaria, porque você se entope de metais pesados no seu desodorante, porque sua panela é cheia de alumínio e você ingere isso, porque o batom que você usa tem chumbo pra caramba, porque seu filtro solar te causa câncer de mama, tudo isso de porcaria que você vai colocando vai intoxicando a tua mitocôndria. E ela fica disfuncional. Quando a mitocôndria fica disfuncional, por exemplo, de uma tireoide, você tem hipotireoidismo. Quando ela fica disfuncional de um pâncreas, você tem diabetes. Quando ela fica disfuncional de uma suprarrenal, você tem insuficiência da supra ou disfunção da suprarrenal. A questão é, o ozônio e os ozonídeos, eles são personal trainers da sua mitocôndria. Você consegue treiná-las novamente. Se elas estão destreinadas, você se sente cansado, você tem dor sempre. Você não dorme bem. Você é aquela pessoa que de manhã, você não levanta, você se arrasta.
E aí você vai começando a acordar, e aí você toma um café, 2 cafés, o dia vai acontecer, no final do dia você tá, uou! À noite você produz, que é uma beleza, mas também dorme, que é uma porcaria. Suas mitocôndrias da sua suprarrenal estão disfuncionais. E a ozonioterapia é um personal trainer de mitocôndria. E por que a gente fala tão pouco? E por que a gente usa tão pouco a hidrozonioterapia, que é um método não invasivo? A Valéria tá aqui. Oi, Valéria! Bonitinha, que bom te ver. Ela tá falando que diminuiu a inflamação da... A Valéria, já que ela falou, ela tinha uma capsulite adesiva do ombro. A capsulite adesiva é um probleminha que a gente tem no ombro, ou por cirurgia, ou por inflamações recorrentes, que o ombro vai ficando um ombro congelado, ele não se mexe. E é uma dor horrorosa. E ela me deu a oportunidade, o privilégio de poder ajudá-la com a ozonioterapia. E agora na pandemia a gente se distanciou um pouquinho, né, por causa desse danado desse coronavírus. Mas eu fico muito grato por teu depoimento aqui pra gente. Gente, então, a gente tem que entender que o ozônio em si, e no caso a hidrozonioterapia, tem uma aplicabilidade absurda. Então, se eu falar para vocês que a hora que você fica imerso numa banheira, que gera mensageiros do ozônio, que vão treinar as mitocôndrias para desintoxicar o seu subcutâneo, a parte de baixo da pele aqui, no seu bumbum, isso vai diminuir sua celulite, você começa a entender. Porque a celulite, o fleimão, nada mais é do que o acúmulo de toxinas naquele local. Vocês entenderam? Quando eu falar para vocês que a hidroozonioterapia, ela ajuda na recuperação de dores musculares, e vocês entenderam que o ozônio ele tem esse efeito anti-inflamatório na cascata inflamatória, e também treina as trás das mitocôndrias para poder limpar seu lactato muscular, sua dor muscular, vocês começam a entender a aplicação desportiva disso. Então, gente, eu não consigo ver estética sem hidrozonioterapia. Eu não consigo ver esporte e recuperação de atleta sem hidrozonioterapia, que é o tema de hoje. Assim como eu não consigo ver um tratamento humano sem ozonioterapia. O fato é muito simples. Por que o ozônio em si funciona para muitas coisas? Alguém que é da área da saúde, aí eu conheço, tem muito ozonioterapeuta aqui na live que eu vi, muitos amigos. Por que ela serve para muitas coisas? Mas a gente não pode ficar falando que cura tudo, porque está errado. Por que ela serve? Eu vou dar uma dica. Sabe o que eu gosto de falar? Que o ozônio ele é capaz, de forma correta, com dose correta, com aplicação correta e no paciente correto, fazer com que aquele local que está recebendo a aplicação volte ao seu melhor. A sua célula volta ao melhor estado que ela poderia estar com aquela sua idade, por exemplo. Mas não no pior estado. Sabe o que é uma célula no pior estado que ela pode estar? Você com 40, 45, 50 anos, com as mesmas dores e se arrastando igual seu avô de 80. Seu avô, né, de 80, 85 anos. Você acha que a tua idade biológica bate com a tua idade cronológica? Não. A ozonioterapia ela dá a chance da gente treinar as células para que tua idade biológica fique compatível com a tua idade cronológica, inclusive de recuperação. A Yolanda está falando certinho, porque estimula a mitocôndria, que está em todas as células. Quando eu falo em mitocôndria, é para quem também não é da área da saúde entender. A gente viu isso na escola há muito tempo. Gente, ozonioterapia não é uma panaceia. Não é uma coisa que, ozônio cura coronavírus. Vai me perguntar outro dia. Posso um dia discutir isso com vocês. O fato é, o ozônio cura não sei o que, cura não sei o que lá. Eu falo, o ozônio não cura nada. O ozônio ele é um personal trainer da tua célula. E eu vou deixar a tua célula na melhor versão. Se a melhor versão dela for diminuição de 70%, 80% da dor e inflamação do teu ombro, foi isso que o ozônio fez através do treino das suas células. Se você tiver uma hérnia de disco
que tem a indicação de ozônio, tem algumas que não tem. Lá na sua lombar, e você usar a ozonioterapia e melhorar dessa hérnia, e melhorar 90% da tua dor. Ah, o ozônio cura a hérnia de disco, não é assim que se fala. Ozonioterapia ajudou a tua coluna e a tua hérnia de disco voltar para a melhor versão dela. Porque a versão da hérnia do disco não é apertar o seu nervo e te dar dor, é ele ser o amortecedor da tua coluna. Então, gente, ozônio é fantástico. Depende na mão de quem. Depende para quem e como fazer. Por que hoje eu estou falando de hidrozonioterapia? Porque a semana que vem eu vou fazer uma live que eu vou falar de benefícios reais da hidrozonioterapia. Vou falar até um pouquinho de protocolo para vocês, que a gente use em alguns espaços, para vocês ouvirem falar como é que o pessoal faz na Suíça e a gente não faz aqui no Brasil. Vocês têm que aprender a fazer. Não só para estética, mas também para cuidar da dor dos pacientes. Vou responder algumas perguntas, tem bastante pergunta, né? Vou responder algumas perguntinhas e eu quero esse bate-papo sobre hidrozônio. Vocês já sabem que o hidrozônio tem função estética, entenderam o porquê? Vocês já sabem que a hidrozonioterapia tem função na dor muscular, vocês entenderam o porquê? E por que a gente se sente melhor depois de sair de uma hidrozonioterapia? Agora, o que a gente não entendeu o porquê é tão pouco disseminado aqui no Brasil. Tem cliente meu, tem paciente meu que ia para spa na Suíça fazer hidrozonioterapia. Eu queria morrer do coração. Vamos lá, vamos responder as perguntinhas. Tem um monte de perguntas relacionadas à temperatura da água. Temperatura da água. Qual é melhor? Beleza. Eu vi que o Reinaldo aqui já respondeu. O Reinaldo falou assim, temperatura da água, perguntaram, e o Reinaldo respondeu o seguinte: a água para hidrozonioterapia, ela tem que ser confortável. Depende pro que a gente for fazer. Eu tolero para tratar dor uma água um pouquinho mais fria. O que é interessante. Fria que eu quero dizer, ela vai estar 23, 25 graus. Pode-se fazer a água mais gelada, dependendo do caso muscular, não só pode como deve. Só que também a gente tem que ter uma temperatura de conforto, tudo bem? Até para relaxamento dessa musculatura. A gente pode trabalhar com 28 graus, 26 a 28 graus, que é uma temperatura de maior conforto. Mais que isso, aquela água quente, eu gero menos mensageiros do ozônio, gente. Eu tenho menos efetividade da quantidade de propriedades terapêuticas daquela água. Vocês entenderam? Então eu preciso estar com uma água, quanto mais fria seria melhor, mas é incômodo entrar numa banheira gelada. Agora, se você pega um atleta, gente, que todo dia sai de um treino e entra numa banheira de gelo, ele com uma água gelada, ele de fato não vai se incomodar. Mas eu, por exemplo, quando entro, sei lá, aqui no spa, eu não gosto muito de água gelada, mas uma água mais fresca para dor, tudo bem. Quando eu vou fazer uma banheira relaxante, eu gosto da temperatura um pouquinho mais confortável, porque eu quero relaxar. Na água fria, quem falar que relaxa na água fria, não tá muito bem na cabeça não, porque na água fria não relaxa ninguém, tá? Pelo menos pelo que eu sinto. Vamos lá, mais perguntinhas, Ju. Perguntou se você conhece as termas de Araxá. Nilma, se eu conheço as termas de Araxá, não conheço. Deve ter água quente. Deve ser água termal, né? Eu gosto de água quente, pra ser sincero. Eu adoro água termal. Aí a próxima... O Dr. Lupércio perguntou se soro com óleo ozonizado é tranquilo de se usar. O Lupércio perguntou se soro com óleo ozonizado é tranquilo de usar. Lupércio, só melhora pra mim. É o soro fisiológico ozonizado ou é a mistura de óleo ozonizado com soro? Eu não entendi muito bem. Dá uma explicadinha que eu teria o maior prazer de te responder. Faz tempo que eu não te vejo, inclusive, hein? Pô. A Poliana perguntou. Se o filtro com água ozonizada e água alcalina pode se consumir. Se o filtro com a Poliana perguntou. Se filtro com água ozonizada e água alcalina pode se consumir. Não, só o de água alcalina. Não se bebe água ozonizada que não seja água medicinal, feita por um gerador medicinal, numa clínica de um profissional de saúde que esteja habilitado com um gerador
habilitado pela Anvisa para fazer isso. Você não faça isso. A água, eu falei no comecinho da live, depois dá uma olhada que eu expliquei bastante, bati bastante nessa tecla. Os filtros de água ozonizada vendidos no mercado para se usar em casa, que usam ar ambiente, são cancerígenos. São feitos não para beber, para limpar alimento, para você não usar, por exemplo, cloro, entre outras coisas. Tudo bem? Legal. Aí a Poliana também perguntou se pode usar nebulização com óleo em formato de aerosol. Quem que perguntou? Desculpa. Poliana. Poliana perguntou se pode usar nebulização de ozônio com óleo. Existe uma técnica, eu não vou lembrar o nome da técnica do cara, eu já coloquei até alguns slides de congresso para poder debater isso, que é uma técnica onde o ozônio sai do gerador, passa por um óleo, passa por uma água, tá? Imagina um becker, né, fechado ali de água, não sei o nome de vidro, e depois isso você faz a nebulização. Primeiro, quando eu fui estudar a bioquímica disso, Poliana, eu fui ver que não tem sentido algum. Primeiro que o óleo, ele não retém totalmente o ozônio quando ele passa. Uma parte ele oxida ali, uma parte passa em gás. A água também na primeira passagem também ele retém muito menos, que precisa de muito mais borbulhamento para poder, né, oxidar a água. E depois o ozônio sai e vai para o teu pulmão. Não sinala ozônio. Não sinala ozônio. Tem gente que faz. Eu não faço meus pacientes nunca. Eu que leciono ozônio, eu que escrevo livros e artigos de ozônio, como educador, e sabendo que não se pode fazer, eu não faço. Porque tem risco de ir para o pulmão. Indo para o pulmão, causa lesão pulmonar. Vai causando fibrose, que são cicatrizes no pulmão, e você faz o seu paciente ter DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, por inalar ozônio. Eu gostaria de ter efeitos da ozonioterapia que eu tenho em outras partes do corpo no meu pulmão sem fazer mal. Até porque eu sou asmático. Eu, Luiz Felipe Mendes Caquete, sou asmático. E pra mim seria incrível. Só que não pode inalar ozônio. Não tem jeito. A Anne perguntou se a vasqueta é sugerida para emolientes e gerar debridamentos autoetílicos. Tá, quem perguntou? A Anne. Anne, a vasqueta que você perguntou, ela já faz debridamento em si. O borbulhamento da vasqueta, para quem não conhece a vasqueta, é o seguinte, gente. Vocês imaginam uma caixa, o pessoal tá no Spali, né? Não dá para mostrar. Tem gente no Spali, senão eu mostrava para vocês. É uma caixa, imagina um balde, não é isso, tá? De plástico, entre aspas, branco, quadrado. E ali dentro vai o gerador, o aparato do gerador de ozônio, o mesmo que faz a hidrozonioterapia, tá? Esse faz microbolhas e borbulhamento, que já faz o desbridamento local de feridas, por exemplo. É muito utilizado com pé diabético. A gente não associa nenhum suplemento nessa água para tratar um pé, por exemplo, de um paciente, tá? Não se associa. Por que não se associa? Não se associa porque você não sabe se esses compostos que você colocou ali serão oxidados. E se eles forem oxidados, eles podem gerar reações alérgicas, por exemplo, no teu paciente que veio tratar um pé diabético e tem um choque anafilático. Então não se joga na água. A água tem que, eu vi muita gente falando aí, a água a ser usada tem que ser uma água de osmose reversa, até para fazer a vasqueta. Eu não aconselho a colocar nada. Diferentemente, quando a gente faz a hidrozonioterapia com a pele íntegra, que o cara entrou na banheira. Existem alguns e de algumas marcas, eu tô falando várias, vou falar de novo. Alguns e de algumas marcas, alguns óleos essenciais que são compatíveis com a hidrozonioterapia.
a outros já não são e fazem mal para a pele. Tudo bem? Então, tem que saber como utilizar. Na vasqueta, se o intuito da vasqueta for fazer pé de luva é uma coisa. Só que se for o intuito da vasqueta tratar feridas, esse baldezinho, entre aspas, que a gente não gosta de chamar assim, for para tratar feridas, não. Não coloque nenhum composto que você não conheça. Você não conhece o composto. A reação dos ozonídeos com ele. Pelo amor de Deus. Faça o básico bem feito que vocês vão ter muito resultado. O pessoal quer ver banheira, mas depois... Vou mostrar a banheira, quem não conhece depois. O Malencar Malencar. Se existe creme, maquiagem de ozônio. Malencar perguntou se existe creme ou maquiagem de ozônio. Malencar, existem várias marcas, tá? As marcas que começaram foram primeiro as italianas, tá? A virem para o Brasil. Se lançou também algumas marcas brasileiras. Eu desenvolvi como consultor uma marca francesa. 5 anos eu fiquei desenvolvendo. Essa marca chegou no Brasil há pouco tempo. Chegou há 6 meses, 1 ano. Ainda está sendo, pelo que eu sei, está sendo vendida para poucas pessoas, poucos profissionais. Inclusive no começo foi só para profissionais, dermatologistas. Depois foi abrindo para outros profissionais e para pequenos públicos, antes dela ser lançada em grande escala. Os cremes ozonizados faciais e os cremes, os óleos corporais, eles podem ser utilizados sim, mas não é uma misturebinha de óleo com uma outra coisa. Você tem que saber estabilizar essa solução e você tem que saber como fazer o ozonídeo, o óleo penetrar a pele. Porque uma coisa é o óleo ozonizado, que eu vou lá e passo para uma dor, que é bem bacana, que eu vou lá e passo para uma ferida. Outra coisa é você usar um creme que vá nanotecnologia para penetrar a pele. E a maioria dos cremes do mercado não usam nanotecnologia. Misturam depantenol, misturam óleo ozonizado e algum aroma. Às vezes usam parabeno, triclosan, compostos inclusive que não podem existir na presença do óleo ozonizado. Então existem óleos, sim. Existem cremes, sim. Existem até shampoos. Só que assim, tem que saber qual é bom para se usar, tá? Rafael perguntou quantas gotas de óleo ele pode tomar por dia. Rafael perguntou pra gente quantas gotas de óleo ozonizado ele pode tomar por dia. Bom, óleo ozonizado pode se tomar. Comecei com hidrozonoterapia e fui pro ozônio, não teve jeito, né? Óleo ozonizado pode se tomar? Pode e não pode. Eu gosto de falar assim para vocês entenderem. O que é um óleo ozonizado? Ele é um óleo que não é qualquer um. Óleo de coco pode ser ozonizado? Não. Óleo de canola pode ser ozonizado? Não. Óleo de amendoim deve ser ozonizado? Não. Óleo de castanha do Pará deve ser ozonizado? Não. Quais óleos são melhores ozonizáveis e que a gente sabe que gerarão mensageiros bons, ozonídeos bons? Óleo de girassol, que é o mais utilizado pelo seu custo. Azeite de oliva de qualidade, com acidez menor que 0,2, com índice de peróxido menos que 20 miliequivalentes por ml, perdão. E assim, e prensado a frio. Perfeito. Isso é caro até para comer e para comprar. E óleo de semente de uva. Estes 3 são ozonizáveis. Existem alguns outros, eu estou falando dos principais e mais testados. Se o óleo de ozônio, ele tem que ser feito por uma indústria. Não é para você fazer óleo de ozônio na tua clínica, na tua casa, nem que seja com gerador medicinal. Você é um profissional, um fisioterapeuta, um médico, um enfermeiro que é ozonioterapeuta. Por quê? No processo de borbulhamento e oxidação do óleo para gerar os mensageiros do ozônio,
eu libero gases explosivos. E eu conheço indústrias que já explodiram, fora do Brasil e aqui no Brasil, indústrias, com toda a segurança, hein? Não se faz óleo ozonizado em casa. Primeiro, falei um pouquinho de óleo ozonizado para responder o seguinte: pode-se tomar óleo ozonizado? Para que já foi testado o óleo ozonizado tomado? Foi testado em Cuba o óleo ozonizado Oleozon, que foi desenvolvido pela minha amada amiga Silvia Menendez. Esse óleo ozonizado foi testado em giardíase, em parasitoses e eumintíases intestinais com boa resposta. Agora, tomar o óleo ozonizado para gastrite tem trabalhos suficientes para isso? Não. Tomar óleo ozonizado para melhora da energia tem trabalhos para isso? Não. A pergunta é possível se prescrever sabendo que é seguro o óleo ozonizado? É possível. Eu, por exemplo, tomo minhas 10 gotinhas de óleo ozonizado com 430 miliequivalentes de peróxido por litro. Eu tomo. Só que eu ainda não tenho papers, eu não tenho trabalho testando isso, eu não tenho trabalhos testando. Se eu tomar 10 gotas de óleo ozonizado, eu vou colher na corrente sanguínea superóxido mutase, catalase, glutationa peroxidase, interleucina 1, interleucina C, interleucina 10. O que eu falei? Enzimas antioxidantes e interleucinas. WhatsApps do sistema inflamatório. Eu não consigo dosar no sangue se isso fez bem ou fez mal dessa forma. Eu tô falando pro Rafael não tomar? Não, não é isso. O que eu tô falando é que a gente tem... eu tomo. Minha gastrite ajuda muito. Eu já fiz endoscopia antes e endoscopia após e ajuda demais. O fato é, todo mundo vai ajudar? Não sei. A gente precisa de um trabalho grande. A gente tem que usar o ozônio. O ozônio ele não pode ser marginalizado. A gente tem que usar a ciência para se fazer ozonioterapia. A gente precisa de trabalho. Inclusive quem é da área da saúde, quiser depois me chamar no direct, aqui onde eu tenho clínica é um centro de pesquisa internacional. Eu chamo todos os meus alunos para poder que estejam afim para publicar. Os meus pacientes, graças a Deus, eu amo pra caceta meus pacientes. Sabe por quê? Além de pessoas incríveis, eles ajudam nos protocolos. Eles são a favor de ser um centro de pesquisa, eles querem que o ozônio cresça, eles querem que o ozônio ganhe notoriedade de forma séria. O ozônio precisa ser levado a sério, tá? Dá para tomar óleo? Dá. A gente tem quantidade de evidência científica que faça isso ou aquilo? Não. Tudo bem? Eu uso 10 gotas de manhã, mas é um óleo até 430, 440 miliequivalentes. O óleo de 600 ou mais ppm de peróxido no óleo, eu não uso para tomar. Você aprova o óleo com aroma de morango? Se eu aprovo o óleo com aroma de morango. Tem um óleo... E aproveitando, qual marca de óleo você usa? Tá, e marca eu não posso falar, gente. O pessoal perguntou de marca. O Dr. Wilson manda direct. Manda direct, eu te falo marca que eu uso. É que eu não posso, até por uma questão ética, falar marca. O óleo... Tinha que falar do óleo? Agora eu esqueci, me fala. Sabor morango. Sabor morango. Você aprova. Existe um óleo de uma marca que tem um sabor de, na verdade, é tutti-frutti. Não é nem morango, se eu não me engano. Tutti-frutti. Eu cheguei pro desenvolvedor desse óleo, inclusive, ele se tornou um amigo meu pessoal, amo de paixão. Posso falar o nome dele? Não vou falar o nome da marca, o Edu. Pessoa incrível. Cheguei e falei assim, Du, e esse tutti-frutti aí no óleo? Aí o cara veio, me explicou todos os estudos bioquímicos que ele tinha feito na Unesp de Botucatu. Me mostrou o passo a passo desses estudos. E me mostrou que essa essência que ele coloca, na verdade, é uma mistura de óleos essenciais, não uma essência de tutti-frutti que vai no babalu, e mostrou que não reagem, eles têm uma cadeia muito parecida com a cadeia do óleo que foi ozonizado, não sendo lesivo e não gerando compostos que te fazem mal. Então assim sim, tá? Se for dessa, não vou te falar marca, mas se for esse tutti-frutti que muita gente usa, não teremos problema. Tudo bem? A
A Isabela quer saber aonde tem esses shampoos, esses cremes, essas coisas, esses produtos de ozônio, se é manipulado, se é no mercado, tem aqui. Os produtos de ozônio, quem perguntou foi a? Isabela. Vou fazer jabá, né? Vou fazer jabá. Os produtos de ozônio, eu posso falar os que eu como consultor técnico ajudei a desenvolver, tá? Eu não posso falar dos outros porque eu não tenho conhecimento técnico. Não vou falar o que, né? O que é certo, o que é errado. O que eu conheço são os produtos da O3 Spa. O3 Spa. Esses produtos eu conheço porque eu fiquei como consultor científico 5 anos procurando o produto melhor e mais caro possível. Quando eu falo caro, não é de custar caro, é usar a melhor tecnologia possível. Então, eu normalmente falo destes, se perguntam, dessa tecnologia, tá bom? Dessa tecnologia. Para cremes, shampoos e por aí vai. Tudo bem? Que mais? Qual o tratamento para feridas que você indica? Qual tratamento para feridas eu indico? Se é ozônio... Qual ozônio eu indico? Legal. Para ferida, depende da ferida, a gente pode usar nos pés a hidrozonioterapia, a vasqueta. A gente pode usar o bag, que é uma bolsa. A gente pode usar a hidrozônio e logo após isso o bag, que é uma atmosfera de ozônio. A gente pode usar aplicações locais. A gente pode usar filmes de fibrina com PRF, plasma rico em fibrina. A gente pode usar PRP ozonizado. É uma infinidade de coisas, gente. Para ferida, não tem o melhor, é só avaliar esse paciente para te falar, mas existe uma infinidade que se pode fazer. Malencar perguntou pra gente, no que ajuda o ozônio retal? Malencar, eu vou te devolver uma pergunta para você entender facilmente. Poderia ficar o dia inteiro falando de ozônio retal. No que ajuda o exercício físico? No que ajuda o exercício físico? Muita coisa. O ozônio retal bem feito é um ozônio sistêmico que pode te ajudar em muitas coisas, mas tem que ser muito bem feito. Tem que ser feito por um profissional que saiba fazer. Não estou puxando a sardinha pro meu lado. Minha clínica é cheia, eu faço isso há muito tempo. Não estou puxando a sardinha pro meu lado. Muitas pessoas que estão na live aqui eu conheço e são excelentes profissionais de ozonioterapia. E sabem do que eu estou falando. O ozônio tem que ser muito bem feito. Não se compra gerador de ozônio e se faz em casa não sendo profissional da saúde. É um risco muito grande. O ozônio não é brinquedo. Mas o ozônio retal ele tem aplicabilidades enormes, Malencar. Enormes. Desde, eu gosto muito para tratar doenças de Crohn, retocolite ulcerativa. Eu uso essa via muito mais para pacientes que têm gordura no fígado, esteatose hepática, por exemplo, e por aí vai. Muitas coisas. Tem aplicabilidades N, dependendo de como você faz. Assim como uma pessoa que faz ozônio retal, a pessoa faz 3 sessões só, tem gente que vem e faz 3 sessões. Sabe o que você faz para esse paciente? Você causa uma desbiose intestinal monstra. Você faz um mal para ele, pro intestino dele. Terrível. Então tem que ter esse conhecimento para fazer. Mas tem muita aplicabilidade, tá? Vou fazer uma live, preciso fazer uma live só de ozônio retal. Mostrar a banheira que tá pronta e o negocinho do pé que você tem mais pergunta? Não tem? Tem 5 minutos. Tem 5 minutos. Gente, eu prometi mostrar a banheira para quem não conhece. Tá? Aqui a gente tem uma banheira no spa de um parceiro aqui. Vou mostrar para vocês, para quem não conhece. Para você falar sobre essa banheira, como é, da onde é. Eu vou chegar lá. Como ela é. Eu vou chegar lá pra gente ver. Vamos andar aqui na clínica. Pra quem não conhece ainda. Vamos lá. Belezinha, vamos lá. Aqui, ó. Como é que é a banheira? Tá todo mundo vendo bem? Ó. Tô vendo bem a banheira. Eu vou ligar um pouquinho a luz aqui. Tirar um pouquinho o clima de spa para vocês verem. Essa é a banheira. Ali eu tenho um gerador profissional. O paciente fica imerso nessa banheira para tratamento. Tudo bem? E é assim que ela funciona.
ela tem uma litragem correta, essa banheira, tudo bem? E tem um tempo e programas para serem feitos. Eu vejo muita gente por aí vendendo borbulhador de ozônio em água. Isso intoxica e mata. Só existe uma banheira que é certificada aqui no Brasil. É a banheira italiana. Só essa banheira não vai te matar. Porque se você borbulhar água aqui, o gerador de ozônio aqui, com qualquer coisa adaptada, você vai inalar o ozônio e vai acabar com o seu pulmão. Então, essa banheira tem que ser de um volume correto e com água correta, água de osmose reversa. Vocês entenderam? Isso é muito importante. Já mostrei para vocês. Vamos lá, Ju, tem mais alguma pergunta? Ah, eu não mostrei a vasqueta. Vou voltar lá para mostrar a vasqueta. Vamos lá. Deixa eu mostrar a vasqueta para vocês aqui, ó. A vasqueta, para quem não conhece, como perguntaram, é isso aqui, ó. Estão vendo? Eu tenho esse recipiente e aquele gerador ali que vocês viram, aquele gerador ali, ele é adaptado na vasqueta. Não é que é uma adaptação, ele é feito assim. E o pé do paciente fica ali dentro por um tempo. Ele pode ser usado desde para pé dilúvio, por exemplo, pé dilúvio, assim como ser usado para tratar um pé diabético. Temos tempo, Ju? Tava rolando um monte de perguntas sobre autoerro, ozônio retal, gente, seus cursos, mas não vai dar tempo. Vou falar rapidamente. Os cursos, tem um minuto? Os cursos eu mudei as datas por causa da pandemia. Eu vou falar mais sobre o curso, vou fazer uma live só pré-curso para quem é da área da saúde. Pra gente já discutir, eu quero ver que nível vocês estão de bioquímica. Não é para testar ninguém, porque eu quero, esse ano vai ser um curso sensacional, vai ser muito especial. Porque além de tudo eu vou trazer algumas técnicas novas. Gente, acabou nosso tempo, né? Para eu poder salvar a live. Para quem não viu no começo, falei bastante de hidrozônio, falei de ozônio de novo, a ideia era falar de hidrozônio, falamos um pouco de estética, um pouco do uso do ozônio na medicina esportiva. Gostaria de falar mais, gostaria de passar o dia inteiro conversando com vocês. Mas temos uma horinha de live, tá? Fê, curso só para médico? Existe um curso específico para médico, mas eu abro turmas também para os amigos na parte de fisioterapia. Não estou excluindo ninguém, é porque abro especial para eu ter temática para treinar esses alunos bem, tá bom? Para enfermagem também, a gente tem cursos e módulos só para isso. Gente, obrigado. Valéria, gratidão por dar na minha live, meu paciente, pelo seu depoimento. Doutor Érico, você é o cara, obrigado por estar aqui. A Pri acabou de sair daqui, a Pri Salvador, tomou umas agulhadinhas nas costas, tadinha. Fez hidrozonioterapia também. Nilma, gratidão. Gente, que eu não consegui responder porque saiu um pouquinho do tema, manda essas perguntas no direct. Eu abro sempre nos meus stories caixinhas de pergunta. Mandem todo dia, eu respondo ali e já levo para as outras lives. Abre caixinha agora. Eu vou abrir uma caixinha agora lá nos stories. Entra no meu story, todo dia tem uma coisa diferente nos stories. De ozônio, de tratamento. O problema é que o Instagram não está entregando isso mais para vocês. Se puder, dá uma olhadinha no story todo dia, sempre tem alguma coisa legal. Dica de suplementação, de dieta, de ozonioterapia. Tamo junto, brigadão, fiquem com Deus, valeu. Boa sexta, bom final de semana. Nos vemos semana que vem. Valeu!